Mulher na área, na Band News FM. Fala pessoal que está no YouTube da Rádio Band News FM. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, diretamente de Brasília, para a gente bater um papo sobre futebol. A Luísa Estevam está com a gente aqui hoje. Ela diz que ela é vice-presidente do Brasiliense, mas no papel ela é sim presidente, uma paixão que vem de família, mas o fato é que ela é uma dirigente super nova, tem 24 anos, mas não caiu de paraquedas no meio do futebol, está no clube desde criança. Luísa, é um prazer receber você aqui hoje, obrigada pela sua atenção. Sei que você tem muitas atribuições aí, então ter um tempinho para conversar com a gente é uma honra. Obrigada e seja bem-vinda. Claro, a honra é toda minha por ter recebido esse convite, né? Obrigada, Juliana, por estar aqui me entrevistando. Tô no clube há muito tempo, né? Apesar de ter 24 anos, uma coisa que eu sempre falo é que, na verdade, assim, eu tenho 5 anos de brasiliense, mas, na verdade, de gerência do brasiliense, mas, na verdade, eu tenho 20 anos de clube, né? Eu nasci e cresci dentro desse campo, dentro do brasiliense. É legal você falar isso, Luísa, porque o clube foi fundado no dia 1º de agosto de 2000. Então, praticamente, a sua recordação de infância, eu imagino, ela já se mistura um pouco com a sua história dentro do clube, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa paixão que você herdou pelo seu pai e quais lembranças que você tem desse começo da sua infância aí já dentro do clube. Então, é isso, assim, eu não me lembro de alguma época da minha vida que o brasiliense não estava presente, né? Então, quando eu falo que eu tenho uma vida inteira do clube, é isso, assim, e o meu pai sempre teve uma paixão muito grande por futebol, né? Desde que ele era criança, o sonho dele de criança era ser presidente de um time de futebol, então eu fico muito feliz hoje de poder ver ele, né, ter conquistado esse sonho, ter aquela ascensão meteórica que o brasiliense teve quando começou em 2000, né? Conquistou o Brasil inteiro quase, então eu planejo. E a gente, né, o Brasiliense agora está numa época de reconstrução, né, comigo na gerência. Teve uma época nesse meio de caminho, né, que meu pai não conseguia mais cuidar do time, então foi essa caída que deu. E agora a gente está nesse processo de reconstrução. Espero recuperar essa história maravilhosa que o Brasiliense tem. Nós somos aqui, né? Eu nunca escondo isso, mas somos uma família tricolor, né? Meu pai era criança antes do Brasiliense existir, né? Ele era torcedor fanático do Fluminense, ainda é até hoje. Então eu lembro criança, ainda além de assistir os jogos do Brasiliense no estádio, eu ia carregada por ele, bebê, para dentro do vestiário, ele falava com os jogadores lá e eu no braço, assim. Então eu lembro muito bem disso e eu lembro de chegar em casa depois e sentar e assistir o jogo do Fluminense. Então o futebol sempre foi uma paixão muito grande minha, né? Tenho memórias muito boas e espero construir mais memórias aí para o pessoal que está conhecendo o Brasiliense agora. Legal esse seu relato. E eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi o seu processo de adaptação no começo para ser dirigente? Eu sei que é tudo muito natural, porque você convivia com o clube, jogadores, enfim, desde da sua infância, como nós falamos, mas como que foi assumir essa responsabilidade? Foi algo natural para você também? Teve um pouco de dificuldade no começo, até pegar o jeito ali do negócio? Como que foi esse seu começo? Você falou há 5 anos, né, que você está nessa função. Bom, eu realmente não caí de paraquedas no clube, né? Mas a situação eu acho que me forçou já estava no planejamento assim que eu ia assumir o Brasiliense, né? Há muito tempo. Mas o planejamento teve que vir mais cedo, né? Por causa da questão da minha família, todo mundo sabe da nossa história, então eu acho que foi um pouco mais cedo do que eu esperava, pelo menos, né? Que aconteceu. Então eu acho que o que pesou mais para mim de preparo não era nem a questão de eu não ter convívio, essa parte eu fico muito confortável. O que eu não tinha ainda era essa questão de liderança, as minhas referências também no futebol. Todo mundo era. Eu entrei com 19 anos, né? Então, todo mundo na época, as minhas referências eram homens muito mais velhos do que eu. Então, assim, para mim, eu não sabia que tipo de dirigente eu iria ser, como que eu precisava me comportar. Eu era muito preocupada com esse tipo de coisa, assim, se eu precisava ficar mais distante, se eu precisava ficar mais próxima, se eu precisava imitar um dirigente que eu conheço ou outro. E aí, depois de muito pouco tempo, na verdade, eu percebi que eu não precisava de nada disso. A minha experiência que eu já tenho de vida com futebol é mais do que o suficiente para eu liderar aqui, né? Tanto é que eu tenho 5 anos de Brasiliense, desde então são 5 anos e 5 finais de estaduais que nós disputamos. Então, para mim isso é muito gratificante e eu percebi que eu posso ser eu, não preciso fingir ser um cartola de 50 anos, não preciso copiar a gerência de ninguém, né? Eu acho que
o que eu consegui trazer para o Brasiliense, bastante da minha personalidade também, ajudou muito o clube nesses últimos anos, né? Uma questão de, assim, eu gosto de ser próxima dos jogadores. Claro que a gente não tem uma relação de amizade, né? Não é assim. Mas eu gosto de saber se está tudo bem com eles. Eu acredito que, assim, além de tudo, para você jogar um bom futebol, você tem que ser um jogador habilidoso, você tem que trabalhar duro, mas também tem que estar feliz, tem que estar tudo bem com a sua cabeça. Então, assim, eu gosto muito de oferecer esse suporte para os jogadores. Todo mundo tem uma liberdade muito grande comigo, claro, dentro do todo o respeito possível. E eu acho que isso ajudou muito também o Brasiliense a criar esse vínculo que nós temos hoje, né? De ser um clube que todo mundo que passa aqui, eu nunca, assim, eu desconheço jogadores que passaram no Brasiliense e saíram brigados daqui ou que não têm memórias boas daqui. Então, isso é muito bom para mim também. Nossa, que legal esse seu relato, principalmente em relação ao seu amadurecimento, né, como pessoa e como dirigente. Eu li em algumas entrevistas, Luísa, que você estava cursando psicologia. Você cursa alguma faculdade, né? Você faz alguma preparação nesse sentido que contribui com a tua profissão hoje? Então, eu curso psicologia ainda, estou para formar esse ano. Eu fiz outro curso antes também, metade de engenharia. Mas Caramba, engenharia! Que nada a ver, porque diferente. eu sou nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender coisas diferentes. Então, assim, para mim, eu saí do ensino médio e queria estudar matemática. Aí eu fui para engenharia e eu acabei que não gostei, porque é muito diferente daquilo que eu gostava da matemática, sabe? E aí eu falei, eu vou sair de engenharia, vou para outro curso parecido. Não, vou tentar uma coisa completamente diferente, que eu não sei. Então eu fui para psicologia. Eu gosto muito de aprender línguas, um pouco disso, um pouco daquilo. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito curiosa. Eu acho que quando a gente vira adulto, a gente perde muito essa curiosidade de criança, de perguntar o porquê das coisas e descobrir porquê. E é uma coisa que, para mim, eu gostaria de nunca perder. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de estudar. Não gostei, assim, não de escola, de prova, essas coisas, mas eu gostava de estudar, eu gosto muito de estudar até Um hoje, tema que te interesse, né, no caso, né? para aprender, para me atualizar. Então, assim, eu não sei exatamente, porque o curso de psicologia, a área, né, que eu faço, não tem muito a ver diretamente com o futebol. Claro que eu acho que contribui bastante, mas são duas condutas bem diferentes. Eu não comecei a cursar psicologia visando o futebol, né? Acaba que as coisas juntaram aí durante a minha vida, né? Mas é algo que eu faço realmente porque eu gosto e porque eu gosto de aprender várias coisas. Nossa, que legal. E sabe o que eu ia te perguntar? Dentro desse teu convívio com os jogadores que você falou, né? Gosto muito de estar presente, ver treino, tem uma proximidade, apesar de ser muito profissional. E como que eles, assim, não te respeitam em si? Porque eu já vi vários jogadores, inclusive o próprio Zé Love, falando, não, Luiz é uma pessoa nova, estaria apta para assumir qualquer clube. Como que é o respeito deles com você e a relação, assim? Como é que tem uma troca também de você entender o lado do atleta como humano, né? Até usando um pouco da psicologia que você estuda. Como que é essa convivência entre vocês, atletas, comissão técnica e demais pessoas que compõem o clube? Então, aqui dentro do meu clube, eu nunca sofri nenhum tipo de desrespeito, sabe? O pessoal sempre me respeita muito. Eu acho que quando eu entrei, muito disso vinha de eles respeitavam o meu pai, e aí por isso eles me respeitavam, entende? Então, mulher às vezes tem muito essa questão, né? Assim, eles muitas vezes não respeitam a mulher em si, né? Respeitam o homem que eles acham que está por trás de tudo, enfim. Não com o meu clube, mas eu senti muito isso com outros dirigentes, torcidas ou outras fontes assim na internet, jornais, enfim. E como o tempo foi passando e as pessoas foram me conhecendo mais, isso passou rapidinho. As pessoas, sinto muito hoje, assim, que as pessoas me respeitam por mim e pelo meu pai também, claro, mas respeitam por mim, pela pessoa que eu sou. E eu valorizo muito isso, eu valorizo o respeito que os atletas têm comigo, assim, às vezes eu até chamo eles, são meus 40 filhos, que eu Ah, que legal! mas porque eu gosto de ter essa relação com eles, a gente ser muito aberto, sabe? Se eles tiverem com alguma questão, algum problema, pode vir falar para a gente ajudar o máximo possível dentro e fora de campo. Então, para mim, tanto o respeito vale muito, mas essa proximidade vale muito também. Eu acho que é muito importante para o crescimento profissional deles também. Assim, Outra coisa que eu queria te perguntar é como que funciona a sua rotina? Porque eu sei que no cargo de vice-presidente ou presidente mesmo, você tem umas pessoas que são, querendo ou não, braço direito, né? Acabam ajudando e tal. Qual que exatamente é a tua função no clube? Onde você mais foca? uhum. Se é que existe, né? Às vezes pode falar, Juliana, olho tudo, gosto de cuidar desde da parte de se tá tudo bem até a administração, mas eu sei que às vezes não é possível. Existe algum segmento que você fica mais de olho? Então, o Brasiliense,
dá para ver, por exemplo, até na nossa camisa, né? Quase nunca teve muito patrocínio. Os patrocínios que tinham na época era Grupo OK, Rádio OK, Pneus OK, era tudo da mesma empresa, que é a empresa da minha família. E o Brasiliense sempre teve essa proposta de ser um clube muito fechado na gerência, por exemplo. Há pessoas que são de dentro, assim, do clube. Quanto menos pessoas na gerência, eu acredito que é melhor, porque, claro que, assim, o Brasiliense hoje tem só o clube profissional, então a gente foca só nisso. Claro que se a gente expandir para ter um feminino, para ter uma base, esse tipo de coisa, a gente vai ter que expandir também o número de dirigentes no clube. Mas para a nossa proposta, no momento, é melhor assim, porque eu não gosto de delegar trabalho para as outras pessoas. Eu acho que começa a perder um pouco do controle assim, do que acontece. Né? Não que eu seja controladora, não é esse o propósito, assim, é que eu gosto de saber realmente tudo o que está acontecendo. Então, agora, da parte assim realmente do que eu faço mais é isso, é de administrar, eu participo muito da captação de atletas, né, a gente para poder montar o elenco, para montar o time, contratação, contratos, enfim, esse tipo de coisa assim. Eu cuido muito também da parte do nosso CT e do nosso estádio, de manter o espaço bom. Nosso CT, assim, é indiscutivelmente o melhor CT aqui de Brasília. Então, vários times de fora também usam aqui a nossa academia. Preciso sempre conseguir manter esse ambiente. E também, eu acho que o principal, que é o que mais... Às vezes não é o principal, mas é o que mais eu tomo tempo, claro. Eu vou muito a todos os jogos. Eu viajo sempre com o time. Essa parte de arrumar hotel, essas coisas já não é mais a minha função. Mas a parte de estar sempre em contato com comissão técnica, discutir todos os jogos, entender o que está passando na cabeça deles, como que eles vão escalar o time, claro, a opção sempre deles, mas assim, a gente precisa ter esse canal de comunicação aberto, porque além de tudo, né, o clube é fechado a nós, claro, e eu quero sempre poder melhorar o clube, poder fazer o possível para ter o nosso melhor desempenho. Infelizmente, o futebol não é só ter o melhor clube, ter mais dinheiro, né? Tem muita sorte, muito trabalho, muita coisa envolvida. A Série D, por exemplo, tem 64 clubes, todos têm muita qualidade. Então, não tem nada dado, né? É muito trabalho que a gente tem que fazer e eu tenho que sempre saber de tudo, assim. Jogos do Brasiliense, eu vejo todo jogo que a gente joga, eu vejo pelo menos 4 vezes. Uma vez lá, aí no mesmo dia eu assisto de novo, para anotar as coisas que eu acho que estão certas ou erradas, ou enfim. E aí, de novo, junto com a comissão, para a gente também discutir o que aconteceu no jogo. Então, sempre a gente nunca para de procurar melhorar. Nossa, que legal isso. Mas e a sua rotina? Como que funciona? Você trabalha mais de casa, principalmente por causa da pandemia, ou você faz questão de estar todos os dias no clube? Tem muitas reuniões? Como que existe uma rotina, assim, mais ou menos, da tua função no clube? Existe. Eu trabalho, assim, se fosse por mim, eu gostaria muito de estar lá todo dia, mas eu me seguro para não fazer isso, porque eu preciso dar espaço para as pessoas trabalharem. Sem, claro, eu sei que eles gostam de mim, eu sei que tem tudo isso, mas querendo ou não, eu sou a chefe deles, então as pessoas às vezes não ficam tão à vontade para fazer o trabalho que precisa fazer. Eu confio muito na nossa comissão e nos nossos atletas disso, então eu não gosto de ficar lá em cima, mesmo que eu fique lá só para ver. Eu não gosto de dar a impressão de que eu estou em cima cobrando alguma coisa. Claro que quando tem que cobrar é diferente, mas eu vou provavelmente boa parte dos treinos, não todos, né? Eu acho que ali pela metade, assim, dos treinos do Brasiliense para assistir. Muitas vezes quando tem coletivo, para discutir. Eu fico bastante no CT, basicamente o meu escritório é no CT, né? Então, porque não é o dia inteiro que tem treino lá. E tem muitas reuniões ao longo da semana, até agora, a época que a gente está agora, que a gente vai disputar a Série D, nós temos um período aí de jogar um jogo por semana só. Graças a Deus. Porque nos últimos 3 meses a gente disputou o estadual, a Copa Verde e a Copa do Brasil, tudo junto. E assim, tinha semana que tinha 3 jogos, 2 jogos por semana. Então, assim, é importante a gente ter um elenco grande para poder suportar isso, mas é ruim porque muito atleta lesiona, é muita correria, muita viagem. Então, é difícil eu montar uma agenda semanal, assim, porque a gente nunca sabe qual vai ser a demanda da próxima semana. Mas hoje em dia é mais essa questão de ficar no CT, de ir aos jogos. Agora, quando era 3 jogos, 2 jogos por semana, a gente não parava. Era ir para jogo, voltava, concentrava, o time concentra, né? Aí a gente ia para outro jogo, viajava, voltava, tinha reunião, voltava, então era o dia inteiro correndo para lá e para cá. Nossa, eu imagino. Agora, você mencionou a questão de que no momento não é viável, né, fazer a questão da base do feminino, porque você acaba administrando tudo isso, e eu também acho, assim, uma opinião pessoal, não adianta nada ficar prometendo em fazer
se às vezes você não vai ter tempo para cuidar da maneira pela qual você gostaria. Mas algum dia, até porque a gente vive uma pandemia, o que complica ainda mais, né, as coisas, principalmente financeiramente. Está nos planos, assim, a longo prazo, de repente, investir na base, até pela importância que vocês têm aí no Distrito Federal, né, como entidade esportiva, o futebol feminino também, está nos planos a longo prazo? É uma coisa que você pensa trabalhar em algum dia? Os dois estão no plano a longo prazo. O Brasiliense nunca teve time feminino. Aqui em Brasília está crescendo muito o futebol feminino. Temos 2 times na Série A1 e um time na Série A2. Eu acompanho os jogos delas todos nas transmissões, né? Porque não posso mais ir para o estádio. Calma. Vamos ver se até o final do ano esse negócio melhora. Mas o Brasiliense teve uma base por muito tempo, né? Ganhava tudo, encerrou no auge, inclusive, né? Nós tivemos nossas razões para encerrar, tem 11 anos que o Brasiliense não tem base, e é muito isso do que você falou. Eu gosto sempre de frisar, que não é que eu não acredito que a base não vale a pena, claro que não, claro que eu não acredito nisso. Sim. Mas é uma questão de eu não gostaria de ter só por ter. Eu não quero fazer um trabalho meia boca, eu não quero delegar esse trabalho para outra pessoa, porque especialmente, que assim, você vê jogadores que se destacam na base de times de Série A, na base de times de Série B. Hoje em dia, a realidade do Brasiliense é que nós somos um time que está na Série D. E a Série D tem pouca visibilidade. O estadual aqui de Brasília também tem pouca visibilidade. Então é muito mais difícil. Você vê, vários times aqui de Brasília têm uma base, mas é muito difícil eles conseguirem revelar atletas, né? Porque muitas vezes eles vão para outros times, atletas que se destacam, outros times de base, não times profissionais. Ou é uma estrutura difícil de manter. Teve um caso aqui ano passado com o feminino, que já aconteceu com base também, de um time aqui em Brasília, que o dirigente, eu não acho que foi culpa do dirigente do clube, né? Mas ele contratou uma pessoa para cuidar só do feminino. E aí, basicamente, eles sofreram um golpe, a pessoa encarregada não pagou as meninas, não tinham moradia, eles jogaram, acho que uma vez, com só 8 atletas em campo, deu assim, um pepino gigantesco, que eu acho que não teve culpa o dirigente do clube, ele não sabia que isso ia acontecer, e ele tentou ao máximo resolver a situação. Então, é uma coisa que eu tenho muito receio, sabe? Eu não quero que isso aconteça aqui. E, infelizmente, com times dessas divisões, Série C, Série D, sem divisão, é muito comum. Então, quando o Brasiliense for ter uma base, for ter um futebol feminino, eu gostaria que fosse, né, bem trabalhado. A gente tinha planos até ano passado para mais recentes, né? Assim, para construir uma base. Eu queria sub-19, porque eu quero muito disputar a Copinha, que ali tem visibilidade. Legal. Mas eu não quero fazer um time para disputar a Copinha, eu quero fazer um time para ganhar a Copinha. Então, a pandemia completamente freou nossos planos, inclusive nem teve a Copinha, tem um monte de time aqui de Brasília que sofreu com isso, claro que não poderia ter realmente, né? Não foi também culpa de ninguém, mas é algo que eu penso muito, só que a longo prazo, porque no momento não é viável para a gente, não é vantajoso para a gente. Claro que isso não quer dizer que eu não acredito nesse trabalho, né? Não, de forma alguma, super bem colocado, né? E é o que você falou, se for para fazer, tem que ser feito direito, né? Porque só por fazer vai até te prejudicar de repente no profissional. E o que as pessoas não sabem, né? Que a base, poxa, você tem que acompanhar o andamento escolar do atleta, tem a questão psicológica, né? Alojamento, você tem a responsabilidade diante de uma pessoa que é menor de idade, né, Luísa? Não é simplesmente, monta o time aí, monta uma casinha para eles dormirem e já era, né? Não é assim. Isso com um colega de trabalho meu, não de trabalho no Brasiliense, colega do meio do futebol meu, sobre isso. Porque o pessoal acha que o futebol profissional é um amador, só que tem salários. E não é de forma alguma. Então, assim, não é a mesma coisa. Não é você joga bem no seu time amador, ou que você tem um filho que joga bem, que ele vai virar uma estrela, que vai ser vendido por milhões para a Europa. Isso é 0,001% da realidade do futebol. Tem muitos filmes, essas coisas que relatam, né? Tipo, documentários que falam de times de Série A e B, mas eu tenho muita vontade, inclusive, de investir em fazer algum tipo de documentário, alguma coisa sobre times sem divisão, times de Série D, porque são times profissionais e a realidade dos atletas é outra completamente diferente. Então, não é o futebol, mesmo em atletas de alto rendimento, de Série A, de Libertadores, não é você aparecer para treinar 2 vezes por semana, jogar um joguinho, uma pelada no sábado, receber seu 1 milhão e ir para casa festejar, né? A vida de um jogador de futebol, de um atleta, é muito difícil, a vida de um dirigente é difícil. Eles, assim, treinam absurdamente, lesionam, são muito focados, assim, e são
poucos que conseguem, então, assim, é uma coisa que eu gostaria de que fosse valorizado mais, assim, o pessoal pensa muito no luxo e muito pouco no tanto de trabalho que eles tiveram para chegar lá, sabe? Não, eu imagino, né? Aquela foto tua com o título recente do Candangão, nossa, a Luísa ganhou a taça, mas o tanto que você e os seus atletas abdicam, né? Na hora da conquista é muito gostoso, todo mundo tá ali reunido, mas os seus desafios do dia a dia poucas pessoas conseguem ver, e não tem que ver mesmo, né? Porque é uma coisa tua, mas não esquecer de valorizar. Agora, você falou uma parte muito legal, que eu tenho muita curiosidade em saber, que você gosta de cuidar da parte da contratação e captação. E hoje, quem entra no site do Brasiliense e olha a parte do elenco, tem uns rostos conhecidíssimos, né? Jorge Henrique, Zé Love, Radamés também, né? Como é que você, Luísa, claro, a gente sabe que tem um procedimento padrão, eu converso com muitos atletas aqui na Band News FM que atuam no exterior, dizem que indicação entre os atletas também é primordial, tenho certeza de que você também deve pedir essa indicação, mas assim, tô precisando de um atleta. Como é que você avalia? Assim, eu sei que tem a parte financeira, posso gastar tanto, tem que ver se está disponível no mercado. Como que funciona isso na sua cabeça, essa parte de captação do seu time? Eu assisto tudo de futebol, tudo. Eu assisto a Série D inteira. Eu assisti, por exemplo, esse ano eu assisti o Paulistão inteiro, assisti o Carioca inteiro, o Capixaba também. O Mineiro eu assisti pouco, mas assim, eu assisto muito futebol, então é muito difícil, tipo assim, eu nunca tenho assim, preciso de um, sei lá, um meia, porque é Tá. justa a posição que a gente tem 200 caras, a gente não precisa de meia, mas vamos supor que eu preciso de um meia. É muito difícil eu falar, eu preciso de um meia, agora eu vou ir procurar. Eu já, assim, eu trabalho o tempo inteiro vendo jogadores que se destacam em um time ou outro, mesmo eu não precisando de meia, que nem eu não preciso agora, eu tenho aqui no meu celular, né, nas minhas notas, pelo menos uns 7 nomes de meias que se destacaram em algum lugar e que eu tenho interesse em trazer. Né? Agora, essa questão dos rostos conhecidos, claro que também tem muita indicação e tal, mas assim, eu peço muito pouca indicação, tipo, por exemplo, Zé Love, eu preciso de um meia, você tem alguma indicação? Eu procuro mais, assim, desses que eu já encontrei. Algum deles já jogou com meu atleta, aí eu vou procurar, Zotti, você já jogou com tal pessoa, como é que ele é bom jogador, como é que é o extracampo dele, essas coisas assim, isso eu pergunto sempre. Mas é bem valioso para mim isso, assim. Mas o nosso supervisor também, o Paulo, né, que cuida mais dessa parte burocrática também, né? O meu pai também assiste bastante, embora ele não possa, né, mais estar à frente do clube. Mas ele gosta muito de acompanhar. Essa Então é um questão. monitoramento constante, assim, pelo Não, que eu tô entendendo. Não é necessariamente por posição, como você falou. Às vezes você fala, não, putz, esse cara é interessante. Você tá sempre monitorando, sempre se atualizando. sempre. E, claro, o que conta muito também, quem traz muito atleta para o Brasiliense é a comissão, né? Quem for a comissão atual, claro, que trabalharam com dezenas de atletas e sabem muito bem qual é a preferência deles e qual é o estilo de jogo deles também. Né? Essa questão, assim, o pessoal de mídia e da torcida do Brasiliense, tudo, eles sempre perguntam muito sobre essa questão dos medalhões, né? Falam qual é a do Brasiliense de trazer tanto ex-atleta. Então, assim, para mim, isso eu não gosto desse tipo de pergunta que é voltado para falar que eles são ex-atletas, né? Eles não são ex-atletas. Mas, Você tá para mim, com o campeão da Libertadores no teu elenco, sim, né? eu acredito muito que a interação entre essa experiência e a juventude conta muito. A gente não pode ter um time inteiro de medalhões. E como o brasileiro tem essa fama, se a gente tiver vira, o brasileiro só contrata medalhões. A gente pode ter um time inteiro sub-17 e um medalhão que vira Não isso. interessa. Comentário, porque não procede. Mas a gente não pode ter um time inteiro de medalhões e não pode ter um time inteiro de jovens. Não dá certo, especialmente porque a gente, por exemplo, quando a gente contrata um medalhão, o pessoal reclama muito, esse cara não joga mais e tal. Quando a gente contrata um jovem, eles também reclamam porque, não sei onde é que ele jogou, ainda não jogou em lugar nenhum. Mas a realidade do clube, às vezes, por exemplo, a gente pode até oferecer para o jogador de Série B o dobro de salário que ele recebe, mas ele não vem, porque é essa questão da visibilidade, a questão de promessas, a questão de ele não quer disputar uma Série D, não quer disputar um estadual de Brasília. Esses caras, os mais velhos, que já são rodados, eles jogam futebol porque eles querem jogar futebol, eles não querem mais aparecer. Então eu valorizo isso muito. Tem muito, o Zé Love, por exemplo, ele chegou aqui completamente desacreditado no futebol. Ele passou por muita coisa nas visitas dele, né, para fora do país. E quando ele voltou para cá, ele estava desacreditado assim no futebol. E aí ele chegou acima do peso, não jogou por 3 meses até ele chegar no peso que ele precisava chegar.
Então isso acontece muito aqui também, o pessoal acha que a gente tem titular absoluto porque é isso, porque ganhou isso, porque ganhou aquilo, e não tem isso. E eu fico muito feliz de ver os relatos dele hoje, que ele fala que o brasiliense conseguiu recuperar o amor dele pelo futebol. Hoje ele joga com gosto, ele joga com graça, ele tem um amor pelo time, que não tem nada que um campeão de Libertadores tenha um amor desse tamanho por um time que está disputando a Série D. Então eu acho que isso conta muito, assim, muitas vezes esses atletas, assim, já ganharam tudo na vida, sabe? Eles não precisam necessariamente dar o que eles entregam aqui. E acontece, às vezes, de ter um pessoal que vem para cá porque quer ganhar um dinheiro a mais e não jogar e vai embora e vai aposentar e vai tomar dinheiro do clube. Acontece. Só que o que acontece também é que a gente percebe em 2 semanas que a pessoa não está aqui para jogar. E aí acaba que não joga. Então, assim, esse preconceito também que tem com os medalhões, eu acho que não procede. É 1%. E eu acho que o Zé é a maior prova disso. Eu dei uma entrevista no ano passado, quando a gente... Ano passado não, foi no começo desse ano, depois da Copa Verde. Que me perguntaram, né? O Zé Love foi muito criticado quando vocês contrataram e tal. Você está surpresa com o desempenho dele no clube, que ele foi artilheiro da Série D, que ele foi primordial para vocês ganharem essa Copa Verde? Aí eu falei, não. É claro que eu não estou surpresa. Eu contratei ele sabendo dessa qualidade dele. Eu sei que quem está surpresa é você que está me perguntando isso, porque você, eu lembro, foi uma das pessoas que criticou muito a chegada dele. Então, eu fico muito feliz que ele surpreendeu vocês. E que, assim, vocês não criticam mais ele da forma como criticavam antes, só por o fato dele ser um jogador rodado, né? O que ele já entregou aqui realmente é brincadeira. Então, eu fico muito feliz. Nossa, que legal, muito legal essa sua visão, assim, né? E é uma consciência tranquila de que você apostou e deu resultado, e mais do que isso, né, Lu, a questão dele estar feliz, se você disse, se ele quiser se aposentar, ficar cuidando da família, mas tem esse prazer da correria, da concentração, como você disse, das viagens que você mesma frequenta. E para eu te liberar e a gente entrar nessa reta final, são mais 2 perguntinhas. Eu acho legal você explicar para o pessoal que está aqui na Band News FM que não tem ideia. Todo mundo, aliás, sabe que a Série D é muito competitiva, né? Você falou 68, 64 clubes, né? Que muda de vez em quando, eu não tenho de cabeça isso. Mas se você puder dar uma pincelada, mais ou menos, para explicar o quão assim, competitivo é, o difícil, né? E vocês têm jogo já no final de semana, só para explicar para o pessoal, para eles terem ideia até da logística que envolve no seu trabalho, né? Essa competição. Sabe uma coisa, até uma coisa que eu estava discutindo também esses dias? Eu, assim, eu sou fluminense, então, assim, a questão do rebaixamento do Vasco e do Botafogo, claro, eu fiz a minha parte aí como torcedora, zoei e tal, mas eu achei muito bom isso, não pelo fato de, meus rivais foram rebaixados, não isso, mas o fato do Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Goiás, ter esses times que tem muita torcida, tem muita expressão, está disputando uma Série B, esse ano, a Série B vai ter mais visibilidade que nunca, e eu acho que isso, para mim, é muito bom, mas não pela razão que o pessoal está achando, o pessoal está assistindo pensando, vou ali zoar o Vasco, mas eu acho que com o andamento dessa Série B, o pessoal vai ver o quão difícil é a Série B, o quanta qualidade tem nos times de Série B. A gente tem que parar de falar que os times que não estão em Série A são medíocres ou que são vexame, essas coisas. Eu acho que o pessoal vai começar a ver esse ano o quanto que é difícil, o Cruzeiro não subiu. Exato. Cruzeiro eu acho que não pontuou ainda, né? Uma vez, um sobe, eu acho que os outros 2 não sei quais, mas eu acho muito importante isso. E a mesma questão na Série D. A Série A, B e C é aquele mesmo esquema. São 20 times, 4 sobem para a próxima divisão, 4 caem para a divisão inferior e tem aqueles 12 que ficam no meio ali sempre. Né? A Série D é diferente. A Série A, B e C são pontos corridos. A Série D não. A Série D são 68 times, e aí entra 64, né? Tem a fase preliminar que não vai ter mais a partir do ano que vem. Então são 64 times. Tem Vocês estão no 5, né? No grupo 5. Vocês estão no grupo 5, né? São 64 times, aí divide em, acho que 8 grupos, e aí metade, no final dos pontos corridos da primeira fase, passam para o mata-mata, que já começa com 32 equipes. Nossa. Então, assim, sangue no olho, todos os times. E o futebol não tem mais aquela coisa de favorito. Você vê aí a Copa do Brasil, que a CBF até tentou puxar a sardinha um pouco para o lado dos times grandes fazendo potes esse ano, e não deu certo, porque muito time menor passou de time grande.
Então, eu acho que, assim, provou isso também. Não é mais aquela, nossa, foi sorte. Não foi. Os times têm muita qualidade. Mata-mata é terra de ninguém. Então, a gente tem que trabalhar muito. Não tem aquela coisa de, o Brasiliense é o melhor time no papel, então vai ganhar essa Série D fácil. Não vai. E aquela coisa, o pessoal fala, não, o Brasiliense não é um time de Série D. Vocês têm um elenco de Série B, vocês têm que subir. O Brasiliense é um time de Série D, sim. A Série D tem muita qualidade, tem muito time como o Brasiliense. Ano passado, nós caímos acho que foi nas quartas de final ou nas oitavas, foi pro Mirassol, que subiu para a Série C, tá dando um trabalhão no Paulista e na Copa do Brasil também. Então, assim, são times de muita qualidade. O pessoal esquece. Esse ano nós temos aqui na Série D o América de Natal, ABC, temos a Ferroviária, temos muitos times de qualidade disputando pelo mesmo objetivo. E não é que nem a Série A, B e C, que são 20 times, 4 sobem e fica aquele meio lá. 4 sobem e o resto fica sem divisão. E aí muitos têm que ganhar o estadual de novo para tentar disputar a Série D do outro ano. Então são todos os times nessa mesma situação de querer desesperadamente subir de divisão, né? Então tem que ser um trabalho muito bem feito. E para a gente encerrar, de tudo isso que você me relatou, do começo da sua história, uma paixão que vem de família, a rotina corrida, até já se vestiu de mascote, né, de jacaré uma vez. Quando você pensa na sua história, assim, eu imagino que você não consegue, assim, separar muito a sua vida do clube, porque o clube acaba sendo a sua vida. Vale a pena, Luísa? Qual que é o teu sentimento de satisfação de fazer o que você ama, de ter, assim, tanto comprometimento, dar o seu melhor, independentemente de, nossa, podia ter feito desse jeito, mas você deu o seu melhor naquele momento, né? Então, eu queria que você desse uma palavra, assim, o que passa na sua cabeça um filme assumindo essa responsabilidade e fazendo tudo com tanta paixão como você faz? Então, eu acho que o que dificulta muito, por exemplo, essa questão do clube fazer muita parte da minha vida. Eu adoro. Sim, meu assunto é futebol, então eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui à frente do clube, né? Um sonho meu desde criança. Eu não estaria aqui, claro, sem o meu pai. Então eu não posso chegar aqui e falar, se você quiser virar um dirigente, siga meus passos. Não, porque a minha história é completamente atípica, né? Então é um privilégio muito grande que eu tô aqui. E para mim, assim, a coisa mais difícil que tem no futebol é essa questão de você pode dar o seu melhor e não chegar. Então, pode gastar um dinheirão e não chegar, porque depende muito de coisas além, assim, do dinheiro, além da competência. O futebol é um meio muito ingrato, né? Você vê isso também com atletas. Pode ser um craque que estava na hora errada, no lugar errado, no time errado, não conseguiu chegar, não conseguiu se destacar. Então, para mim, essa parte é a mais difícil, assim, o quanto... Porque, para mim, como uma pessoa que cresceu no clube e hoje é dirigente, quando a gente perde, dói muito mais, eu acho, do que um empresário que está ali no clube para ganhar dinheiro, ou do que um torcedor, que eu sei que é muito difícil também o torcedor ver o time perdendo, mas, assim, para quem está aqui em cima, aqui na frente, eu acredito que é muito mais, né? Então, assim, o nível de paixão que a gente tem, o nível de dedicação que a gente tem é proporcional também ao nível da satisfação quando a gente ganha e ao nível da tristeza quando a gente perde. Tanto é que quando são famosas, né? Festas de jogador, depois de título, essas coisas assim. Você vê nas fotos deles com o título, o tamanho do sorriso dos caras, que para mim, a melhor coisa para mim é ver o sorriso do pessoal quando eles ganham o jogo. É isso, porque você vê um alívio ali, de tipo, eles não estão levantando aquela taça, é mais um prêmio, é mais um dinheiro. Estão levantando aquela taça que é nosso trabalho duro de 1 ano até chegar até aqui, valeu a pena. Nossa, que legal esse relato. Luiz Estevam, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Band News FM. Foi uma honra, volte mais vezes. Bom trabalho, boa sorte na Série D e que vocês continuem tendo um papel de muita importância aí pelo Distrito Federal e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês aí também. Desculpa qualquer coisa, quando eu empolgo eu falo bastante mesmo. Não, que isso. O espaço é seu, já disse aqui. Obrigado. Tem mulher na área, na Band News FM.